Olá, crianças! Essa semana eu marquei com vocês, as provas de língua portuguesa, geografia e história para a semana que vem. E nós vamos aqui agora fazer uma revisão com vocês, ajudar vocês a focarem bastante o estudo de vocês aí, já que nós estamos na reta final do ano de 2016, ok? Aqui em língua portuguesa, na prova de português, nós vamos pegar a unidade 7 do livro didático, nas páginas 204 e 205, vocês vão observar essa cena para poder perceber os contextos de circulação de um conto popular, ok? Lembrando que o conto popular é aquele conto que passa de geração em geração e por isso ele não se perde com o tempo. Hoje em dia nós temos recursos tecnológicos que ajudam a arquivar, a transmitir estes contos populares. Página 206, texto introdutório com algumas características, algumas ideias a respeito do conto popular. Nas páginas 207 até 211, vocês terão um conto popular chamado O Jabuti e a Fruta, que foi dividido em 4 partes. Essas 4 partes são de acordo com a estrutura de um conto, que é a situação inicial, complicação, clímax, desfecho. No nosso site de educação à distância para crianças, vocês têm aí dicas de como identificar e também o que é cada uma dessas, o que são cada uma dessas partes de uma história, de um conto de suspense, conto popular, ok? Nosso caso aqui, conto popular, só para poder lembrar. Então, dá uma olhadinha nesses vídeos também, para não ter que abordar aqui, não ficar muito extenso. Dá uma olhadinha lá, estuda bastante. No livro didático também tem muita dica para ajudar vocês a fazerem isso, ok? Então, vocês vão ter aí esse texto, O Jabuti e a Fruta, de Ana Maria Machado. Vocês vão ler, ficar atento aí às características da situação inicial, da complicação, do clímax e do desfecho em cada uma dessas partes aí. Aproveita, dá uma olhadinha na interpretação de texto que tem aí. Algumas perguntas eu posso pegar de um modo bem semelhante, ok? A gente avalia do jeito que a gente ensina, certo? Na página 212, vocês têm também algumas atividades de exploração aí de como o texto é construído, quais são os elementos do texto, vocês vão perceber que um conto é uma narrativa que tem personagens, tempo, espaço, narrador, e ela pode ser ela é uma sequência de ações, Isso é o que? A ação ou o enredo da história. Lá na unidade 6 do livro didático, tem também uma explicação sobre cada um desses elementos aí. O que é personagem, tempo, espaço, narrador, ação e enredo. Ok? Dá uma olhadinha lá, porque isso vai ajudar muito vocês na hora do estudo. Lá na página 213, olha aquele gráfico que nós já vimos, Nós vimos que nós estudamos, que já caiu numa prova, vou avisar. Este gráfico provavelmente estará na prova novamente, então dá uma olhadinha aí. Ou seja, treine a identificação de situação inicial, complicação, clímax e desfecho do conto, certo? Continuando aqui, nós vamos agora para as páginas 216 e 217 em relação a imagens e mitos. Quando a gente vai trabalhar o conto popular, não somente com texto, mas também com imagens, ok? E que as imagens podem nos traduzir em forma de texto visual, ok? Continuando mais um pouquinho, vamos lá agora para as páginas 219 e 220. Língua, usos e reflexões. Uso de palavras de ligação na construção do texto, ok? Quais são as ideias que cada palavra gera para a gente no texto? O mas, a ideia de contrariedade, por exemplo. Naquela época, é uma expressão da ideia de tempo. Então, assim, é questão desse tipo que o professor Arthur pode cobrar na avaliação de vocês depois, ok? Indo mais adiante, lá no reconto de conto, nas páginas 223 e 224, também 225, nós fizemos essa atividade, de recontar essa história que se chama O Sapo e o Coelho. Então, identificação da situação inicial, identificação da complicação, do clímax e do desfecho. E também a exploração também dos elementos que compõem a história, Os personagens, o enredo, o narrador,
se ele é observador, se ele é personagem, o cenário, né? O tempo da história também, ok? E para finalizar o conteúdo da prova de língua portuguesa, nós vamos também abordar quando é que nós utilizamos eu, o, el, com acento agudo e u no final, e el com a letra L no final. Tudo isso em final de palavra, ok? Lá no nosso site de educação à distância para crianças, eu coloquei para vocês também 3 links que tem umas regrinhas bem fáceis de memorizar para aprender e nunca mais esquecer como que se escreve, né, palavras terminadas em U ou L, ok? E também na língua portuguesa, o professor Arthur vai cobrar o conteúdo de pontuação. Isso vocês têm no caderno, isso vocês têm também no livro, na unidade 6, se não me engano. Deixa eu só conferir aqui. E também na nossa intervenção pedagógica, né, na página de intervenção pedagógica, lá no nosso site. Dá uma olhadinha lá nos materiais que o professor Arthur disponibilizou para vocês. Foi tudo feito com muito carinho. Isso mesmo, olha só. Lá na página... Inicia-se sinal de pontuação na página 185 do livro de língua portuguesa e vai até a página 193, ok? Então, passando agora para o conteúdo de geografia e história, vamos pegar a geografia primeiro. Vamos pegar a página 182 do livro. O conceito de escala. O que é escala? O que significa uma escala no mapa? Também, na página 183, a bússola. Para que serve a bússola? Como uma bússola é construída? Aproveita e dá uma olhadinha também no nosso site, na página de geografia. Lá tem conteúdo de escala e tem conteúdo de bússola, inclusive vídeos que ajudam a você construir a sua bússola caseira. Na unidade, no tema 2, né, dessa unidade, na página 185, estudamos também mudanças na paisagem. Sabemos que as paisagens sofrem alterações ao longo do tempo, certo? E nós estudamos alguns tipos de alteração que elas podem sofrer ao longo do tempo, quais são os fatores que influenciam na mudança da paisagem, a natureza mesmo, né, com mudanças climáticas, por exemplo, uma chuva muito forte que destrói uma parte da paisagem, a ação humana principalmente, certo? Né? Nesse contexto aí de desmatamento, de queimadas, de novos loteamentos sendo construídos em Ubá. Tudo isso aí é exemplo de ação humana que modifica a paisagem. Nós estamos então na página 186. Também temos a página 187, que trata de paisagens em construção. Cuidado aqui. Aqui nós temos exatamente a ação humana, ok? Página 188, onde fala do campo da cidade, comparação de paisagens, certo? Fiquem muito atentos a isso daqui. E para encerrar a parte de geografia, a poluição sonora, lembrando que temos vídeos engraçados do Pica-Pau, falando lá que até ele sofre com a poluição sonora. O que é poluição sonora? A poluição do som, por excesso de ruídos, por excesso de barulho. Okay? Barulho e ruído é normal, a gente sempre vai encontrar na nossa vida. O problema da poluição sonora é que esse barulho, esse ruído, ele é em excesso e causa danos à nossa saúde física e psicológica. Ok? E aí na parte de geografia nós encerramos aqui. Vai na nossa página de geografia no site, tá? Para dar uma olhadinha no conteúdo, para estudar, para revisar. E vamos também pegar agora a parte de história, que o foco do 4º bimestre, né, dando sequência ao 3º bimestre, foram os direitos das pessoas. Lembrando que nós tivemos até o seminário de direitos humanos e luta social, para poder finalizar os estudos a respeito de direitos humanos e direitos dos diversos povos que existem, né, os indígenas, os não indígenas, as populações negras e tudo. Então, olha só, página 157. Os direitos das pessoas e dos povos. Dá uma olhadinha aí no cilindro de Ciro, que tinha os primeiros direitos, né, bem rudimentares, bem no início da humanidade mesmo ali. O que ele pôde fazer para poder garantir certos direitos para as pessoas do seu reino. Na página 158, os primeiros direitos garantidos em legislação, certo? De acordo aí com a Revolução Francesa, ok?
Dá uma olhadinha aqui o que foi a Revolução Francesa, para que ela serviu, né? Olha a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vejam alguns exemplos que tem aí, ó, de ter propriedade, direito à liberdade e à igualdade de todos perante a lei, ok? Na página 159, nós temos aí exemplos de legislações, documentos que garantem direitos das pessoas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Declaração Universal dos Direitos Humanos e Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Tá? Dá uma olhadinha no que é cada um aí, fazendo um favor, para poder fixar. Isso é na página 159, só lembrando, tá? Já na página 160, aprendendo com imagens. Nós aí temos 4 direitos básicos das crianças garantidos por lei. Uma delas, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aqui com certeza vai ser uma questão de prova pelo menos, ok? Lá na página 162, o nosso planeta também tem direitos. Nós temos o dever de cuidar do nosso meio ambiente, nosso planeta. Então dá uma olhadinha aí, quais são os direitos do nosso planeta Terra. Página 163, os povos indígenas e seus direitos. Aproveitando aqui, ó, vai lá no site, na página de história, tem conteúdo de vídeo, tem site, tem até museu para vocês conhecerem um pouco mais sobre a cultura indígena, ok? Olhem aí na página 163 quais são os direitos dos povos indígenas, o que nós, seres humanos, né, do mundo civilizado, a gente fala civilizado, mas eu acho que o índio é mais civilizado do que a gente, porque ele não prejudica o meio ambiente. Então veja o que o mundo civilizado, entre aspas, tem feito aí contra as populações indígenas, ok? E aí, para encerrar, lá na página 166, nós temos o quê? As lutas dos grupos sociais, que foi justamente o tema do nosso seminário de Direitos Humanos e Luta Social. Os direitos humanos em voga sendo cobrados, né? Tendo que ter movimento social que luta para preservar os nossos direitos que já estão garantidos por lei. Então vejam a importância dos movimentos sociais que lutam por esses direitos, ok? Em caso de dúvidas, deixa comentário aqui no vídeo, tá? Enquanto estiver na sala de aula também pode me perguntar e tudo direitinho, certo? Fiquem com Deus, bons estudos, excelente prova de língua portuguesa, geografia e história para vocês. Tchau!